Olá, humanos. Eu sou Sonicus Prime. Foi criado especialmente para anunciar o vídeo de hoje. Ele fala sobre o meu disco favorito. Confere aí a terceira edição do Música Tessen com o Eduardo Osório. Salve, salve, pessoal! E aí, gostaram dos Sônicos? Pois é, criação do parceiraço Rodrigo Demarte, da Imagina Conteúdo Criativo, fez especialmente aqui para o Música Tessen, o Sonicus Prime. Pois bem, vamos falar então do disco favorito dele. E para isso a gente precisa fazer duas viagens. A primeira é no tempo. A gente sai de 68 um pouco e anda 10 anos no tempo para chegar em 1978. A outra viagem é essa daqui, ó. A gente sai de São Paulo, cruza o Atlântico e desembarca em Düsseldorf, na Alemanha. Tudo isso para falar do sétimo disco do Kraftwerk, o The Man Machine. O Kraftwerk tinha já 9 anos de estrada quando lançou esse disco, e eles já tinham desenvolvido bastante a sonoridade deles. The Man Machine também é um marco dessa trajetória. O som deles dá uma guinada e esse é um dos trabalhos mais importantes da banda. Quanto à formação do grupo, eles também mudaram bastante. O Kraftwerk foi fundado por dois amigos que trabalharam com diversos músicos ao longo dos anos. O time que gravou The Man Machine vinha junto desde 75 e já tinha lançado 2 álbuns. O quarteto era formado então por Ralf Hütter, que era um dos fundadores, o outro fundador, Florian Schneider. Para completar o quarteto, tinha ainda Wolfgang Fürr e o caçula do quarteto, Karl Bartos, que tinha 25 anos de idade. O Kraftwerk é uma das bandas mais importantes da música pop ocidental. Eles foram os precursores da música eletrônica. Para isso, os caras usavam instrumentos eletrônicos, alguns feitos por eles mesmos e outros encomendados sob medida. Eles expandiram os limites da sonoridade e essa experimentação é uma marca deles desde o início da trajetória. Aqui, eles abusam dos vocoders e sintetizadores de voz, como o Voltrax, além de usarem teclados eletrônicos, como o Orchestron, também percussão eletrônica e ainda o Syntanorma Sequencer. É um dos instrumentos que eles mandaram fazer, já tinham usado no disco anterior, mas é aqui em The Man Machine que o efeito dele está mais aparente. É claro que os caras tinham o seu próprio estúdio. Na verdade ainda tem, porque a banda continua, só que o estúdio mudou de lugar. Na época, o Kling Klang Studio ficava em Düsseldorf, na Alemanha, cidade base deles. Eles gravaram The Man Machine entre 77 e 78, e aí o disco foi mixado em outro estúdio, também em Düsseldorf, o estúdio Rudas. Vocês devem ter percebido que eu falei o nome do disco em inglês, The Man Machine, porque essa é a versão mais conhecida por aqui. Desde o disco anterior, Trans-Europe Express, a banda lançava 2 versões, uma em alemão, para ser vendido na Alemanha, Áustria e também na Suíça, e para o resto do mundo eles faziam uma versão em inglês. E a versão original, a versão alemã, é a The Man's Machine. O
O álbum tem só 6 faixas, 3 de cada lado, mas elas têm em média 6 minutos de duração. O conceito do disco também é da dupla fundadora, Hütter Schneider, e esse disco é sensacional. Pelo nome já dá para perceber que ele trata da fusão entre homem e máquina. Temas como a automatização do mundo, alienação urbana, robótica e era espacial são tratados nas músicas. E essa fusão homem-máquina aparecia de diversas formas na música do Kraftwerk, tanto na forma como eles produziam a música, como nas letras e inclusive na estética. Em meio a tantos sintetizadores e vozes distorcidas, a gente pode perceber, por exemplo, as melodias incríveis que tem nessas canções, assim como, por exemplo, o vocal melancólico do Hütter em Neon Lights. Esse é o primeiro disco que tem o Karl Bartos colaborando nas composições das músicas. Ele e o Ralf Hütter compuseram todas elas em parceria, sendo que em 3 delas tiveram também o Florian Schneider. As letras são sempre do Ralf Hütter, com exceção de uma faixa em que ele teve a colaboração de outro músico, o Emil Schult. É a faixa 4, Das Model. A arte da capa foi feita em preto, branco e vermelho por Karl Klefisch. Ele se inspirou no suprematismo, especialmente na obra do artista russo El Lissitzky. A capa original tem a icônica foto do quarteto. Certa vez o Hütter falou assim: "Para nós, posar é muito chato. Os robôs são muito melhores nisso. Eles têm mais paciência que nós." Mais tarde, no relançamento, a capa foi lançada sem a foto do quarteto. Em The Man Machine, o som do Kraftwerk ficou mais dançante. Eles também incorporaram elementos mais complexos na composição musical, que antes primava pelo minimalismo, e também intensificaram o uso de distorção nas vozes. Assim, o disco é considerado hoje um dos precursores do synth-pop, e dá para perceber a importância desse disco vendo a lista de alguns artistas que se influenciaram diretamente por ele e pelo Kraftwerk. O álbum foi lançado em 19 de maio de 1978 e para fazer o lançamento do disco eles encomendaram robôs iguaizinhos a eles que passaram depois a integrar os shows da banda. Na descrição do vídeo eu deixei o link do Spotify direto para o disco remasterizado de 2009 na versão inglesa, que é a versão disponível ali no Spotify para escutar. Já pela crítica, o disco foi muito bem recebido. Segundo o site Acclaimed Music, foi o 4º disco mais aclamado de 1978. Além disso, ele figura em diversas listas de melhores discos e também integra aqui o livro 1001 Discos para Ouvir Antes de Morrer. Já se a gente olhar para a recepção do público, a gente percebe que o disco estava mesmo à frente do seu tempo. A melhor posição de The Man Machine foi no Reino Unido, atingiu o 9º lugar, só que isso aconteceu 4 anos depois. O destaque dessa edição vai para a faixa 4, Das Model ou The Model na versão em inglês. Dá pra dizer que essa é a música mais acessível do disco, porque é a que tem o formato mais próximo do pop tradicional. Inclusive na duração, se a gente perceber, não chega nem a 4 minutos. Essa música, que chegou ao topo das paradas britânicas em 82, tem 3 estrofes e a história, na verdade, é a descrição de uma modelo pelo cantor narrador. O link da música em alemão com a tradução para o português vai aparecer no final do vídeo.
Bem pessoal, esse foi o Música Testing que destacou os 40 anos de lançamento de The Man Machine, ou The Mensch Machine, do Kraftwerk. Comenta aí o que tu acha desse disco, se tu conhecia, não conhecia, se gosta das músicas, o que mais te chama a atenção nele, e também faz o teu comentário sobre o vídeo com sugestões e críticas. Se tu gostou do vídeo, dá o teu like e não te esquece de se inscrever no canal. Aproveita e passa lá no Facebook e curte a nossa página. Ah, e não esquece de conferir a faixa legendada das Model que já está disponível, e se tu não viu, aproveita e vê a edição passada do Música Testing em que eu falei sobre o trabalho da Tuca. Até mais!